Haiti, tiros e tumultos marcam o funeral do presidente assassinado Jovenel Moïse. O funeral do presidente haitiano Jovenel Moïse, assassinado em 7 de julho, foi interrompido por disparos, levando a delegação norte-americana, entre outras delegações presentes, a se retirar rapidamente do local. O incidente ocorreu poucos minutos após o início da cerimônia religiosa e, durante a transmissão ao vivo pela televisão estatal, foi possível observar a saída de cena da embaixadora dos Estados Unidos no Haiti, Michelle Simpson. Vários relatos informaram que os disparos poderiam ter vindo de polícias, que a tentativa de dispersar a multidão que se manifestava fora do funeral, pedindo a justiça para o presidente assassinado. Alguns testemunhas contaram terem sentido cheiro de gás lacrimogêneo, mas até agora não houve relatos de feridos. Uma série de protestos furiosos entre a morte de Moïse estão tomando lugar no país, sendo o maior deles realizado em sua cidade natal, Cap Haïtien, onde manifestantes queimaram pneus, bloquearam estradas. Muitos deles expressaram sua raiva contra as autoridades, acusando-os de não proteger o presidente. Haiti, fotos de funeral do presidente Jovenel Moïse aconteceu no momento. Por sua vez, Martine Moïse, viúva do presidente, exigiu também em um discurso emocionado que fosse feita a justiça pelo crime, garantindo que seu marido morreu por libertar o país da oligarquia. Até o momento, as autoridades dizem que ainda não sabem quem ordenou o assassinato. Contudo, os apoiadores de Jovenel Moïse afirmam que ele foi morto por uma elite com base na capital haitiana de Porto Príncipe, em uma conspiração contra a maioria negra pobre do país, com a agência Sputnik Brasil. Descoberta nova causa de forma grave de Covid-19. Cientistas nos Estados Unidos descobriram nova maneira de prever a gravidade da infecção pelo coronavírus a partir de amostras de nasofaringe. A realização do estudo foram coletadas secreção de nasofaringe de 58 pacientes entre abril e setembro de 2020 no Centro Médico da Universidade de Mississippi, UMMC, na sigla em inglês, dos quais 35 estavam infectados com SARS-CoV-2. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Cell, utilizando as normas de classificação e severidade da Covid-19 da Organização Mundial de Saúde, OMS. Os cientistas dividiram os pacientes em grupo com base no nível máximo de suporte respiratório necessário. De todas as amostras da Covid-19, a amostra controles especialistas coletaram 32.871 genes entre 32.588 células anotadas, 18 conjuntos correspondentes a diferentes tipos de identidade imune epitelial. Os autores do estudo descobriram que as células epiteliais do nariz e da garganta sofrem grandes alterações quando é infectada pelo SARS-CoV-2. Por exemplo, um paciente com gravidade leve e moderada da Covid-19, os genes responsáveis pela resposta antiviral, especialmente aqueles que estimulados pelo interferon tipo 1, foram ativados nessas células. Em pessoas com doenças graves, a resposta antiviral foi reduzida por causa da fraca reação das células ou interferon. Nesses casos, suas secreções mostraram um excesso de macrófagos e outras células imunes que reforçam as respostas inflamatórias. De acordo com um dos pesquisadores, José Ordovas Montanese, uma resposta enfraquecida ao interferon que ajuda a regular
A atividade do sistema imune torna as pessoas mais suscetíveis tanto aos coronavírus quanto às outras infecções. Deste modo, os cientistas procuram agora entender as causas dessas reações, bem como perceber se o problema poderá ser combatido por spray ou gotas nasais com a agência Sputnik Brasil. A Academia Brasileira de Letras lança nova edição online do VOLP. Ciclofaixa, Covid-19, criptomoedas, feminicídios, homoparental, judicializações pós-verdade e telemedicina estão entre os 1.000 novos verbetes acrescidos ao VOLP. Criptomoedas, feminicídios, homoparental, infodemia e sororidade. O que essas palavras têm em comum? Além de serem usadas pelos brasileiros, elas vão constar pela primeira vez no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, VOLP, da Academia Brasileira de Letras. A 6ª edição do VOLP está disponível para consulta online no site da Academia. O conteúdo pode ser acessado também pelo aplicativo oficial do VOLP, disponível no Google Play e na aplicativo Story. Esta é a primeira atualização da publicação desde a 5ª edição lançada em 2009. A Comissão de Lexicologia e Lexicografia da ABL, presidida por Avanildo Bachara, vem reunindo novos vocábulos colhidos em textos literários, científicos e jornalísticos ou recebidos como sugestão por quem consulta o VOLP. A obra foi utilizada com o objetivo de oferecer ao público uma edição em dia com a evolução da língua, de modo a refletir as mudanças da sociedade. Telemedicina, ciberataque, judicialização Covid-19, pós-verdade, negacionismo, necropolítica, gentrificação e ciclofaixa também são verbetes acrescidos ao VOLP. Ainda foram registrados novos estrangeirismos como botox, bullying, compliance, crossfit, home office, lockdown, podcast, emoji. De acordo com a BL, muitos dos acréscimos feitos no VOLP se referem a termos oriundos do desenvolvimento científico e tecnológico do contexto da pandemia do novo coronavírus, do registro mais abrangente de nomes de povos indígenas, assim como em termos técnicos das diversas áreas do conhecimento. Novo vocábulo de uso comum sempre é de acordo com os critérios de formação de palavra da língua padrão. O VOLP é um levantamento de palavras existentes na língua, com indicação da grafia correta, com 382.000 entradas. O novo VOLP tem 1.000 palavras novas, além de correções e informações complementares nos verbetes, como acréscimo de ortotipia, pronúncia correta variada, possibilidade de plural e, em alguns casos, significados diversos para a palavra que tem a mesma grafia ou mesma pronúncia. Homonimia ou grafia é pronúncia parecida, parônima, visando a desfazer dúvidas e ambiguidade com a Agência Brasil. Comprovação da vacina ou teste negativo para a Covid-19 será exigido em festa nos bufetes. Eventos sociais estarão liberados a partir de segunda a 26 para até 100 pessoas em lugares fechados e 200 pessoas em locais abertos. Os eventos sociais em bufetes estarão liberados a partir de segunda-feira 26, conforme o decreto estadual publicado neste sábado 24 para a realização. Entretanto, as celebrações deverão atender regras como exigência de comprovação das 2 doses da vacina ou testagem negativa para a Covid-19, realizada em prazos máximos de 48 horas antes do evento. Conforme o decreto, esses eventos estão liberados observando o controle rigoroso do acesso, só admitindo o ingresso de pessoas já vacinadas com 2 doses ou com a comprovação de testagens de antígeno ou RT-PCR em
exame realizado no prazo máximo de até 48 horas do evento. Assim como já havia anunciado na última sexta-feira, 23, o governador Camilo Santana, esses eventos estarão permitidos desde que comportem no máximo 100 pessoas para lugares fechados e 200 pessoas considerando o espaço aberto. Além das regras já anunciadas para a realização dos eventos sociais, o decreto pontua que essas celebrações deverão seguir um protocolo elaborado junto à Secretaria de Saúde do Estado, SESA, o Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos Afins do Estado do Ceará, Sindievento Ceará, ainda aguarda a divulgação dos protocolos. Com as liberações dos eventos sociais muito aguardado pelo setor, Sindievento Ceará protege a recontratação e até o problema de agendas dos bufetes, em decorrência da demanda represada, conforme noticiado na sexta-feira pelo Diário do Nordeste. Eventos e testes. Também, de acordo com o decreto, serão realizados eventos e testes específicos previamente agendados e definidos pelo setor de eventos como as autoridades de saúde. O decreto não detalha, porém, como serão realizados esses eventos e quando será o primeiro evento teste. Eles deverão obedecer às regras estabelecidas no protocolo acertado com a SESA, áreas comuns. O decreto publicado neste sábado trouxe também novidades para o uso de áreas comuns, as piscinas e áreas adjacentes, cuja utilização antes era limitada a 20% da capacidade, agora terão capacidade ampliada para 30%. Nos parques aquáticos associados a empreendimentos hoteleiros, a capacidade de atendimento também foi ampliada, passando de 40% no último decreto para 5% a partir da próxima segunda-feira. O primeiro peixe-boi marinho reabitado no Ceará e encontrado morto no Piauí. A equipe de resgate explica que a causa do óbito do animal pode ter sido um atropelamento acidental por alguma embarcação. O primeiro peixe-boi marinho reabilitado no Ceará, chamado Maceió, foi encontrado morto no rio Portinho, no município de Luiz Correia, no Piauí. O animal havia passado 7 anos se recuperando após ser resgatado em 2003. Ele foi devolvido ao mar em meio de 2021. A informação foi divulgada em nota de pesar pela equipe de resgate do Programa de Mamífero Marinho PMM da ONG Aquasis. A equipe das Aquasis está consternado com a morte do Maceió, animal que foi resgatado ainda recém-nascido após encalhar no pontal do Maceió, em Fortim, Ceará. Foi cuidado com muita responsabilidade, carinho e dedicação pelos nossos profissionais e voluntários durante mais de 7 anos. ONG Aquasis, em nota divulgada sobre o morto do peixe-boi. O Aquasis explica que a causa do óbito do animal pode ter sido um atropelamento acidental por alguma embarcações. Em exames realizados, foram verificadas cicatrizes na pele, sugerindo cortes por hélices de embarcação. Além disso, a escápula do animal está fraturada e havia hemorragias em músculos do local. A ONG também afirmou que, apesar da perda difícil, seguirá com compromissos de atuar pela conservação dessa espécie ameaçada de extinção. Educação ambiental. O assessor de comunicação da ONG Aquasis, Michael Holanda, explica que esses acidentes são comuns, por isso é necessário realizar campanhas de educação ambiental. Nós repassamos dicas para diminuir a velocidade ou desligar o morto em águas que possam ter animais marinhos como peixe-boi, mas não sabemos as condições em que a embarcação se encontrava. Pode ter sido à noite ou a água estava turva, esclarece Michael. Material de rastreamento solto em 25 de maio de 2021 na praia de Peroba, em Icapuí, Ceará. O animal perdeu o equipamento de rastreamento após 7 dias de sua liberação e não foi mais encontrado. O material de monitoramento fazia parte do projeto de monitoramento de praias PMP, feito pela ONG cearense e gerido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA.
A carcaça do peixe-boi foi levada para o Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos, CRMM, da Aquários em Cocaia, para a realização de necrópsia. Conheça a história do peixe-boi em Maceió. O peixe-boi encalhou na praia do Portal, no Maceió, em 15 de dezembro de 2013. Ele foi resgatado pelo Programa de Mamífero Marinho, PMM, e acolhido para iniciar a reabilitação quando tinha cerca de um dia de vida. Após quase 7 anos, deu seu encalhe. O primeiro peixe-boi reabilitado da história do Ceará retornou ao mar no dia 25 de maio em Icapuí, no litoral cearense, pela equipe da ONG Aquários. Para garantir um retorno seguro depois de livre no mar, Maceió foi acompanhado por 48 horas por 2 equipes da Aquários. Após o período, passaram a monitorar o animal, e o projeto de monitoramento de praias PMMP, feito pela ONG cearense, é gerido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA. Ceará negocia CD do Mercado Livre e Americanas. Segundo o secretário Maia Júnior, e a Magalu, com o qual também negocia, terá uma fortaleza, um centro de distribuição do tamanho de sua grandiosidade e mais um. BrisaNet fixa preço para seu IPO2. Eleições de 2022 será muito cara. 3 Unifor e Iguatemi tornam-se parceiros. Estamos todos aguardando o anúncio oficial de inauguração do centro de distribuição CD da gigante multinacional Amazon, na margem esquerda do 5 Anel Vale de Fortaleza, na geografia do vizinho município de Itaitinga. Mas isso é pouco, segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, engenheiro Maia Júnior. Ele revela à coluna que está pessoalmente negociando a instalação na região metropolitana de Fortaleza dos centros de distribuição de outras grandes empresas do varejo, com as Americanas, o Mercado Livre e a Magazine Luiza, e a Zeni, que é uma empresa cearense cujo crescimento se dá na velocidade do Espaço X. Secretário Maia Júnior, Magazine Luiza já tem um CD em Fortaleza. Lembra-lhe esta coluna? Ela responde, sim, já tem mais uma coisinha. De nada, diz ele, apertando a ponta dos dedos, polegar, indicador, e acrescentando: o que vem aí uma coisa muito maior. A Magalu terá aqui um centro de distribuição do tamanho de sua grandiosidade no varejo brasileiro, assegura Maia Júnior. O comércio eletrônico está em alta velocidade, invadindo o Ceará, e isto já era esperado pelos pequenos, médios e grandes empresários cearenses do setor, que não temem a concorrência. Estamos preparando para o enfrentamento dessas novidades, diz o presidente da Câmara de Dirigentes Logística, CDL, de Fortaleza, Asis Cavalcante, sócio, os filhos da rede de lojas óticas Visão. Na opinião de Asis Cavalcante, o crescimento do comércio surpreende. Já era previsto a sua chegada, o Ceará tem um lado positivo, é de motivar a concorrência utilizada o que temos de melhor, que são a coragem, a ousadia e a criatividade, diz ele. BrisaNet estará dia 29 na Bolsa de Valores. No próxima quinta-feira, 29, a cearense BrisaNet fará seu IPO, lançamento inicial de ações na Bolsa de Valores B3 em São Paulo. Antes disso, na terça-feira, 27, também em São Paulo, a BrisaNet e os bancos que a assessoram na abertura de seu capital fixarão o preço de seu papel. Há uma grande expectativa em torno desse IPO, tendo em vista a importância que a BrisaNet ganhou nos últimos anos, transformando-se na maior empresa de telecom do Nordeste, em uma das maiores do país. A BrisaNet é uma casa de sucesso que já ganhou reportagens de imprensa brasileiras e estrangeiras. Ela tem sede na cidade de Parceiros, no sertão cearense, onde nasceu seu fundador, o empresário autodidata José Roberto Nogueira, de cuja inteligência nasceu a ideia de
enlaçar com os cabos de fibra ótica as cidades e a zona rural do interior nordestino, onde é a líder. Eleições de 2022 será muito cara. Ontem, na hora do almoço, reuniu-se o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior, vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, e o consultor empresarial Geraldo Luciano. O trio conversou sobre vários temas, inclusive os ligados à política, e uma de suas conclusões foi a seguinte: a eleição de deputado federal em 2022 será muito cara, disse um dos presentes. Caríssimo, adiantou outro, mas o novo fundo eleitoral é de 5,7 bilhões aprovado pelo Congresso na semana passada. Garantirá tudo, falou o terceiro convenção. Na sobremesa, os três concordaram no ponto os últimos movimentos políticos do presidente Bolsonaro, colocando o Centrão no núcleo duro do governo, mudou tudo o quadro político nacional, dando-lhe a maioria no Congresso. Resumindo, as eleições presidenciais de 2022, que até ontem era vista como favas contadas pela oposição, encabeçadas pelo PT, será mais acirrada do que se imaginava antes. Outra opinião unânime do trio ex-prefeito Roberto Cláudio será mesmo candidato da coligação PDT-PT ao governo do estado em 2022. Eleições com sem voto impresso. Quem vai impedir as eleições de 2022? Esta foi a pergunta curta, direta e objetiva que faz quinta-feira 22 vice-presidente Hamilton Mourão aos jornalistas que queriam saber sua opinião a respeito do que disserá na véspera o ministro da Defesa Braga Neto, na opinião de quem, segundo o jornal o Globo, não haverá eleições se o voto impresso não for aprovado. Hamilton Mourão expressou não só sua opinião, mas a da maioria dos escalões superiores das Forças Armadas que estão subordinados ao que determina a Constituição. Ora, quem legisla é o Parlamento, e neste momento, até que se prove o contrário, os parlamentares, senadores e deputados federais estão propensos a votar contra a proposta de emenda constitucional da PEC, que estabelece o voto impresso nas eleições do próximo ano. Assim, dizer que não haverá eleições se não houver voto impresso, e se será uma tentativa de ameaçar ao mesmo tempo o parlamento, a lei e o poder judiciário. A suspeita de que as eleições no Brasil, feitas por meio das urnas eletrônicas, têm imperfeições que podem conduzir à fraude. Até agora, porém, nada foi provado. O próprio presidente Jair Bolsonaro foi eleito pela via do voto eletrônico. Esta coluna insiste e dará um tiro no pé de quem imagina que as Forças Armadas intervirão para anular as eleições do próximo ano, se o resultado não for favorável ao presidente Bolsonaro. Como disse o vice-presidente Hamilton Mourão, o Brasil não é uma república de bananas. As Forças Armadas respeitam e cumprem o que manda a Constituição e as leis. O governo e a oposição precisam entender que a República Federativa do Brasil é uma democracia cujas instituições estão funcionando plenamente, o que as aquarelas entre os seus três poderes devem ser superados pelo que estabeleceu a lei. As divergências políticas entre os dois lados são próprias de regime democrático. Neste momento, porém, há um desequilíbrio de forças, uma vez que a mídia está declaradamente contra o governo, o que impede análises equilibradas, equidistantes e imparciais sobre o que acontece. A falta de energia, de novo, em Ibaratama. Voltou a faltar energia ontem em parte do município de Ibaratama, do sertão central do Ceará. Um pecuarista e agroindustrial mandou mensagem e esta coluna informando que perdeu boa parte de sua produção de leite porque a falta de energia desligou os equipamentos de pasteurização. Ele ocupa o Anel Distribuição Ceará, que distribui energia elétrica em todo o estado, ou em Anel, melhorar sua estrutura. Em Ibaratama, ou atividade agroindustrial daqui será extinta por
inviabilidade, protesta o empresário, que está levando a questão para uma tomada de posição por parte das federações da indústria, FIEC, da agricultura, FIEC. Unifor chega a Iguatemi. Boa novidade, o Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Unifor, Universidade de Fortaleza, instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, celebrou parceria em Shopping Center Iguatemi. As duas partes assinaram um acordo de cooperação técnica que valerá até dia 31 de dezembro deste ano. Por meio dele, os professores especialistas do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade EGES de Unifor levantarão os problemas relacionados à gestão e às vendas das lojas do shopping, principalmente as dos pequenos empreendedores, encaminhando a solução. O professor Rogério Nicolau, coordenador do EGES, explica que essa parceria tem o objetivo de levar às logísticas do Iguatemi informações e análises que serão úteis, principalmente nesse período de pandemia, incrementando a competitividade e agregando às atividades noções de marketing e das finanças. Areninha e os clubes de futebol. Para quem serve as areninhas? Quadras de futebol como grama sintética instalada em 1000 cantos do Ceará para divertimento da juventude dos bairros das cidades onde estão construídas. A resposta mais simples será para o desenvolvimento do esporte entre os adolescentes e os jovens. Mas o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, um sociólogo, enxerga nessa experiência algo muito mais importante além dos aspectos social. Na sua opinião, o governo do estado e do município de Fortaleza deve juntar-se para transformar o projeto social das areninhas em algo que pode agregar também os grandes clubes de futebol do estado, Ceará e Fortaleza. De acordo com Elson Batista, uma areninha poderá transformar-se numa escola de base dos dois maiores clubes do futebol cearense, fornecendo-lhes mão de obra qualificada, ou seja, jogadores. Tanto o Ceará quanto Fortaleza estão dispostos a engajar-se nesse projeto, que ao mesmo tempo criará um núcleo de formação de profissionais de futebol e estimulará os jovens da capital do estado e de sua cidade do interior a buscarem neste esporte uma opção de emprego. A ideia é excelente, faltando agora para sua concretização que o Ceará e Fortaleza tomem iniciativa de procurar a parceria com o Estado para a implementação desses sonhos, que é o mesmo que habita o coração e a mente de jovens de todo o mundo. A arquitetura Fortaleza segue a tendência. Fortaleza é no Nordeste cidade que mais inovação tem inserido nos seus projetos de arquitetura urbana. Hoje, o mais importante desse projeto é a inserção dos edifícios residenciais ou comerciais na atividade das cidades. Um prédio comercial, por exemplo, deve integrar-se à vida da cidade e dos seus habitantes. E assim você trabalha no 28º andar e almoça no terreiro, onde estão instalados em operação vários restaurantes, bares ou pizzarias, o que torna mais fácil a vida das pessoas, tudo isso sem muros, mas cercado de áreas verdes. Fortaleza já tem edifícios assim, mas são muito poucos, contam-se dos dedos que está, porém, é a tendência da arquitetura moderna.